Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós estamos no capítulo A Vivência da Fé no Lar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro, então? O capítulo é A Vivência da Fé no Lar. O que você está passando adiante? Como pais, passamos coisas diariamente para os nossos filhos. Eles nos observam e nos imitam constantemente. E a nossa pergunta não deve ser se estou passando alguma coisa para o meu filho, mas o que estou passando para meu filho. Tenho muita alegria de ter ensinado nossa filha Rebeca a andar de bicicleta, a estudar, a jogar videogame, a orar, mas não tenho nem um pouco de orgulho de tê-la, ainda que inconscientemente, influenciado a gostar tanto de assistir televisão. E, como vimos anteriormente, a família é a principal influência no desenvolvimento da fé dos seus filhos. É muito forte a afirmação, mas a fé dos nossos filhos provavelmente será um reflexo da nossa própria fé. Eles estão bem atentos e prestando bastante atenção quando, diante das dificuldades e do aperto, o nosso socorro vem primeiro de empréstimos, médicos, remédios, seguros, aconselhamento profissional ou, então, do Senhor Jesus. Não que seja errado utilizar esses recursos, mas a nossa esperança e confiança devem estar na prática no Senhor. De quem é a tarefa de ensinar a fé para os filhos? Martinho Lutero responde essa pergunta da seguinte maneira: muito certamente o pai e a mãe são apóstolos, bispos e sacerdotes para seus filhos, pois são eles que apresentam o evangelho aos filhos. Em Deuteronômio, vimos claramente que é responsabilidade e honroso privilégio dos pais passar a fé para seus filhos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assento em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levando-te. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Muitos pais preferem passar essa responsabilidade para a igreja ou escola cristã por vários motivos. Um deles é que a própria igreja os habilitou a fazer isso. A organização e desenvolvimento dos departamentos infantis, escolas bíblicas dominicais e grupos de jovens, cada vez mais capacitados, motivou os pais a acreditarem que os filhos estavam sendo muito bem educados no cristianismo, lá, dentro da igreja. Somado a isso, o estilo de vida atual, a falta de tempo, o excesso de trabalho e de compromissos levaram muitos pais a delegarem essa responsabilidade a outrem. Muitos pais deixavam seus filhos à porta da igreja como se dissessem: olha, aqui estão eles, e se ensinem a fé para meus filhos, voltarei para pegá-los daqui a 1 hora. É claro que a igreja nunca teve a intenção de que os programas assumissem o lugar dos pais no desenvolvimento da fé de seus filhos, mas infelizmente a família deixou de ser o local principal em que a fé deve ser cultivada. A abordagem de deixar os filhos à porta da igreja não leva à fé que dura até a vida adulta. Aquele percentual de crianças que crescem na igreja e se afastam de Jesus quando entram na universidade, provavelmente refletem uma fé que não foi firmemente estabelecida nem praticada na vida diária da família. Muitas dessas crianças consideram a fé como algo hipócrita, pois os pais agem de uma maneira na igreja e de outra forma completamente distinta em casa. Quando os adolescentes se tornam adultos, eles simplesmente concluem o seguinte: se o cristianismo é isso que vi na minha casa, eu não quero ter nenhuma conexão com isso. Precisamos ser modelos de fé em nossa família, por intermédio de um relacionamento pessoal com Jesus.
Aqui entra a tremenda importância da leitura da Bíblia e da oração. Permita que seus filhos te vejam lendo a Bíblia e orando. Deixe-os entrar no quarto quando você estiver em profunda comunhão com o Senhor e deixe-os enxugar as suas lágrimas. Satanás não quer que você leia a Bíblia e busque a Deus em oração, porque sabe que isso tornará a jornada da fé mais fácil para você. Ele fará tudo o que for possível para mantê-lo ocupado, a fim de que não tenha a possibilidade de gastar tempo com a palavra de Deus, pois compreende que a Bíblia não será de nenhuma ajuda se não a ler. Confiar nela e a seguir, como nos diz Tiago em sua carta. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Também não podemos nunca esquecer que Deus proveu o Espírito Santo que habita no íntimo do nosso ser e nos guia todos os dias. Não é assim que está escrito no livro de João? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. João 14:26. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Como podemos passar a fé para nossos filhos? Examinemos a forma como podemos passar a fé para os nossos filhos em Deuteronômio. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6:7. Homem interpreta que inculcar refere-se à fé que perdura. Isso quer dizer mostrar uma fé inabalável para os filhos e incuti-la continuamente para que essa fé permaneça com eles a vida toda. Isso não significa apenas levá-los para a igreja. Na realidade, independente de quão bom seja o ministério infantil ou de adolescentes, se você não modelar e discutir a fé com seus filhos em casa, compartilhando-a com eles, a fé deles provavelmente não perdurará quando ficarem mais velhos. Seguir Deuteronômio 6 significa fazer com que a conversa sobre fé faça parte do vocabulário diário da família. Será que estamos fazendo a nossa tarefa? Qual a frequência da nossa leitura da Bíblia em casa e os momentos de oração fora dos momentos de refeição? Uma vez que a mãe e o pai são as duas principais influências da fé para a criança, precisamos sempre falar de fé com nossos filhos e viver a fé com eles. A fé não se pede, se pega. Pegar a fé é como pegar um resfriado. Não precisa fazer força para pegar quando um membro da família está contaminado. E assim é a fé. A fé é contagiosa, de forma que se a fé estiver na família, todos correm o risco de pegá-la. A conversa sobre fé precisa acontecer todos os dias e não apenas nos domingos pela manhã. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso quer dizer o tempo todo. As nossas experiências e enfrentamentos diários em nossa vida oferecem oportunidade para conversarmos sobre a fé e ensinar nossos filhos a andar com o Senhor. Assim, a chave para conversar sobre a fé não está em ter todas as respostas, mas simplesmente conversar. Muitos pais precisam de ajuda quando o assunto é conversar sobre a fé com seus filhos, porque não tiveram essa experiência com seus pais quando eram crianças ou jovens. O autor do livro A Fé Começa em Casa traz algumas dicas que achamos válidas para nos ajudar na nossa conversa sobre fé com nossos filhos. Ele montou um acróstico com a palavra train em inglês. Trem ou treinar. Vamos terminando a leitura por aqui hoje. Gostaria de saber aqui, deixa aqui nos comentários.
Como está a fé na sua casa? Você conversa sobre Jesus na sua casa? Você ora perto dos teus filhos? Como está a sua fé na sua casa? Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima.